Danilo Gentili, Paulo Guedes, Cauã Raymond, Jorge Cotes, João Kepler, esses e outros grandes nomes estiveram aqui em Curitiba no X-Business. Um final de semana, foram 3 dias de muita informação, de muito conhecimento, e tudo que eu aprendi, tudo que eu peguei de mais importante, eu vou resumir para você nessa quartas live de hoje. Então, se você quer saber a minha opinião, se você quiser saber tudo aquilo que eu levei de conhecimento desse evento, se liga aí que depois da vinheta a gente volta. Não sai daí. Alô, meu povo! Alô, meu povo! Estamos aqui de volta para mais uma Quartas Live. Chegamos aí mais uma vez, 6h58 da manhã, para falar com você sobre aquilo que a gente vem sempre comentando, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre finanças, por que não, sobre planejamento, sobre atendimento ao cliente, vendas. E na nossa live de hoje a gente vai falar, eu vou trazer para vocês um resumo final de semana. Esse final de semana eu não dei treinamentos, eu fui participar de um treinamento aqui em Curitiba, chamado X-Business, né? Um evento aí gigantesco, com 2.000 pessoas. Tivemos aí, tive a honra de ver Paulo Guedes, teve lá também João Kepler, teve, enfim, grandes nomes aí do cenário do empreendedorismo nacional, Danilo Gentili também, foi muito legal a participação dele. Deixa eu colar o comentário aqui, para que o pessoal que entrar na live saiba do que nós estamos falando hoje, né? Então, beleza, uma vez fixado o comentário, não esquece você que está assistindo no Instagram de clicar ali naquele aviãozinho e compartilhar, e você que está no YouTube, obviamente, né? Já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o seu like, compartilha e deixa aí as suas perguntas, aquilo que você gostaria de saber sobre empreendedorismo, sugestão de pauta da minha para a próxima semana, próxima quarta-feira, dia 14, né? Estaremos aí de novo com a nossa quartas live. Bom, vamos lá, gente. O que eu achei? Primeiro eu vou falar um pouquinho geral, o que eu achei do evento. Vou dar aqui os meus pitacos, né? Eu participo de muito evento em todo o Brasil, e vou dar aqui o meu parecer, o que eu achei do evento como um todo, da organização geral do evento, e aí, então, falar um pouquinho sobre cada um dos palestrantes, daqueles que eu considero que dá tempo da gente encaixar aqui nessa live de 35, 40 minutos, né? Não quero me estender muito mais do que isso. Então, primeira coisa, o que eu achei do evento com relação à organização? Um evento muito bonito, né? Bem produzido, vamos dizer assim, né? Um investimento gigante, com painéis de LED, com, enfim, toda uma estrutura, uma infraestrutura bacana que foi colocada ali no Expo Trade de Pinhais, né? No centro de convenções, mas algumas coisas me pegaram, assim, eu sou meio chato demais para horário, né? Então, vocês aí que acompanham a Quartas Lives sabem que 6h58 eu estou ao vivo, né? De maneira religiosa, faça chuva, faça sol. Então, uma coisa que me pegou um pouquinho ali foi a questão da desorganização com relação aos horários. Eu achei que podia ter sido feito um cronograma melhor do evento. As pessoas, eu vi que foi meio que uma queixa meio generalizada, assim. Então, se puder dar uma sugestão, quem sou eu, né, para dar alguma sugestão, mas o povo de Curitiba aqui é mais chato, né, com relação ao horário. Então, faltou uma programação do evento e teve uma justificativa ali por parte do organizador, né. O rapaz, tive a oportunidade de vê-lo palestrar pela primeira vez, 27 anos aí, multimilionário já, parabéns ali pelas suas empresas. E a justificativa foi a questão de se ele colocasse o horário que os palestrantes iriam falar, outros palestrantes com menos renome não teriam sido privilegiados, as pessoas deixariam de assistir esses outros palestrantes. Então, ficou aí essa questão, então você não sabia que horário que ia acontecer, mas não é só isso, né? Com relação realmente
aos horários de início, de almoço, de pausa, tudo mais, ficou um pouco ali meio fora de sincronia. Essa é a minha única crítica com relação ao evento, né? Acho que algumas palestras do próprio organizador acho que poderiam ter sido um pouquinho mais objetivas, assim, né? No sentido do conteúdo, o pessoal está ali, quando você fala em palestra, quando você fala num evento de imersão, espera-se mais objetividade por parte dos conteúdos, assim como foram dos palestrantes de grande renome, vamos dizer assim, né? O Jorge Cotes, tal, Paulo Guedes, enfim, pessoas... Jorge Cotes, perdão, o João Kepler, perdão, foram palestras assim, mais objetivas e tal, que é o intuito realmente desse tipo de evento. Então, a impressão que muitas vezes até que o próprio ali, o anfitrião, dava meio que uma enrolada para preencher o horário. Então, às vezes acabou prolongando demais no período da noite que não precisava, se tivesse sido mais gerenciado essa questão do tempo, tivesse feito de uma maneira mais objetivo. Mas, passado isso, essa realmente é a minha única crítica com relação ao evento. Passado isso, vamos falar um pouquinho, então, sobre aquilo que começou, né? Então, interessante falar, quando a gente vai para esse tipo de evento, o que se busca, né? A gente quer saber sobre novidades, a gente quer conhecer sobre coisas novas, o que está rolando aí dentro do mundo do empreendedorismo e etc. Então, a primeira questão é um quadro comparativo com relação à velha economia com nova economia. Então, você que é um pouquinho mais antigo, né, como se diz até no exército, você que é um pouco mais tradicional, você às vezes está acostumado um pouquinho mais com a estrutura de empresas no sistema de velha economia. O que é uma velha economia? Até tem um quadro comparativo, se você quiser que eu mande para você esse quadro comparativo dos dois modelos de economia, eu mando aqui, deixa o seu recado que eu mando para você no modo privado. Mas basicamente é o seguinte, né? Vamos pegar do aspecto de estrutura. A velha economia, ela tinha uma estrutura organizacional, vamos falar assim, hierárquica e centralizada, tinha a figura do chefe, do gerente, né? Enfim, estava ali de uma forma centralizada, enquanto que na nova economia isso é uma estrutura hoje mais fluida, mais descentralizada, mais horizontalizada. Então, essa começa a diferença do ponto de vista de estrutura. Com relação aos produtos, antigamente, na velha economia, produtos físicos, produtos tangíveis, e na nova economia, produtos digitais, produtos intangíveis. O que é certo, o que é errado? Não existe certo e errado. Você pode ter uma loja, um comércio, voltado ainda para a venda de produtos físicos, né? Roupa, enfim, sapato, carros, etc., produtos físicos tangíveis, né, em que o cliente vai lá e consegue, sai dali com o produto na mão. E não tem nada errado nisso, né? Enquanto que a nova economia são produtos digitais, produtos intangíveis, prestação de serviços online, mentorias. Mas o que fica de ensinamento aqui, né? Que mesmo quem está com o seu produto no sistema da velha economia, ou seja, produtos físicos e tangíveis, existem aspectos da nova economia que podem e devem ser implementados no seu negócio. Vocês vão ver daqui a pouco no decorrer dos demais itens que a gente vai abordar, como que a nova economia pode contribuir para que você que tem uma loja física, você que ainda tem um produto baseado na velha economia, você pode como é que eu posso dizer assim, se beneficiar de como que acontece na nova economia, as maneiras de gestão, as maneiras de divulgação, de marketing, que nós vamos falar bastante aqui, né? Então, isso nós falamos já sobre a estrutura, falamos sobre os produtos que eram comercializados e os modelos de negócio. Então, o modelo de negócio na velha economia, baseado em produção e venda de produtos físicos. Já na nova economia, baseado em plataformas e serviços digitais. Então, essa é uma diferença básica. Antigamente, você produzia algo para vender, você criava um produto, por exemplo, um serviço, né? Eu sou consultor, por exemplo, presto serviço lá de consultoria. Então, isso é um produto da velha economia. Já na nova economia, você conseguir trazer isso de maneira online, de maneira digital, para o teu negócio, né? A tecnologia, então,
era limitado, era mais o uso de tecnologia para produção propriamente dita, né? Já na nova economia, a tecnologia ela faz parte de todos os processos, desde o relacionamento com o cliente, da parte de vendas. Então, essa é a diferença da velha economia para a nova economia no que se refere à questão de tecnologia. Questão de competência. O que é interessante? No modelo de velha economia, era um modelo de concorrência, de competição local, regional, centralizada ali na cidade, no bairro, no estado, muitas vezes até no próprio país. Então, você, né, tinha as barreiras geográficas da concorrência, enquanto que na nova economia, a concorrência hoje ela é virtual, então não existem mais barreiras para a concorrência. Então, aquilo que também abriu-se uma oportunidade de mercado na nova economia, de você vender, de você prestar o teu serviço e divulgar para todo mundo, você também passou a ter concorrentes de todo mundo. Então, aquilo que também foi um aspecto positivo da nova economia, nesse sentido, ele acaba sendo também um aspecto negativo, em termos de concorrência e competição. Enquanto antes você conhecia facilmente o teu concorrente, você passava na frente da loja dele, via a plaquinha de preço e conversava com as pessoas, o que você está achando? Hoje você tem uma competição global, virtual, que acaba também dificultando um pouquinho mais, né? Com relação ao foco, né? Nós já falamos sobre estrutura, produto, serviço, modelo de negócio, tecnologia, concorrência, foco. Antes o foco era na eficiência operacional, fazer aquela questão mais pragmática, gerar um produto de qualidade, fazer uma prestação de serviço com eficiência. Não que isso tenha ficado de fora, mas hoje o foco é na inovação, na agilidade. Prestar serviços diferentes, continua-se com excelência, continua-se com aquilo que já vinha da velha economia, só que de uma maneira de inovação, de agilidade, de comodidade, de conforto. Então, essa é a diferença quando a gente fala da velha economia para a nova economia. Dentro do foco, antes era mais na eficiência operacional, agora vem na inovação e agilidade. E uma coisa muito interessante nesse quadro comparativo que a gente faz entre fontes de receita. Então, basicamente, na velha economia, a fonte de receita provinha da venda do produto e do serviço. Então, você vendia essa caneta, a pessoa comprava, dava o valor, beleza, você recebia, né? O serviço, eu ia lá, cortava uma grama, a pessoa me pagava e tá tudo certo. Essa era a fonte de receita, né? Hoje, as fontes de receita são muito mais diversificadas quando nós falamos em termos daquilo que se pode ter como fonte de receita, não só pela compra e venda, mas pode, por exemplo, também aqui, a gente pode ter outras formas de explorar o negócio. Então, modelo de assinaturas, por exemplo, era um negócio que era mais difícil antigamente, você explorar um modelo de assinaturas, você contar também com forma de transações online. Então, você presta o serviço à distância, a pessoa paga à distância, e isso é uma diferença, né? Serviços digitais, tipo de streaming de música, de aplicativos, de software. Então, quem está na nova economia, existem outras formas de gerar receita, né? Uma expressão que eu achei interessante, né? Além das assinaturas de publicidade, a modalidade freemium. Você já tinha ouvido falar em freemium? O que é isso? É quando você oferece um produto básico gratuito, mas que dentro dele você tem alguns gatilhos de gasto. Então, por exemplo, os jogos, né? Você comprar skins, ou os próprios softwares, você ter um modelo de experimentação grátis, mas aí se você quiser destravar ali uma outra funcionalidade do software, você ganha na quantidade nas assinaturas. Então, as fontes de receita hoje são muito mais diversificadas quando a gente fala dessa nova economia, né? O mercado de trabalho, então, antes ele era mais estável, ele era com ênfase nos empregos tradicionais, a pessoa entrava, ficava anos e anos trabalhando, até se aposentar, e hoje ele é muito mais dinâmico, uma demanda muito mais crescente por habilidades digitais, sem contar que hoje o jovem ele não trabalha simplesmente por dinheiro, ele trabalha porque ele precisa se sentir valorizado, tem que se sentir inserido,
se sentir pertencente, de que aquilo faz parte do seu propósito. Então, o mercado de trabalho hoje ele é muito diferente daquilo que se tinha na velha economia. Então, muito mais dinâmico, uma demanda muito mais crescente por pessoas que tenham habilidades digitais e que mesmo trabalhando às vezes no home office, à distância, eles se sintam inseridos dentro daquilo que ele se sente melhor enquanto pertencimento, né? A capitalização antigamente era investimento pesado nos ativos físicos e hoje se investe muito mais em tecnologia e capital humano. E olha que interessante o quanto a valorização dos colaboradores passou a ser importante para termos de capital, né? A empresa hoje ela é muito mais valorizada se ela tem um ativo em tecnologia e se ela detém o capital humano, isso faz uma diferença. E escalabilidade, antes ela era muito limitada, então você era limitado pela produção, aquilo que você podia produzir em termos de produtos e serviços de hora, então você não tinha essa escalabilidade, né? E hoje você tem, graças à parte digital, uma escalabilidade gigantesca em termos de daquilo que se pode fazer. Então vamos resumir primeiro aqui essa primeira parte que eu achei interessante. Meu Deus, já passou 15 minutos de live e eu só falei um quadro. Então nós vamos seguir adiante nas próximas semanas, com certeza, para não te cansar. Então vou falar aqui, fazer um quadro comparativo sobre os aspectos da velha economia e da nova economia. Aspectos de estrutura hierárquica. Então, primeiramente, era uma estrutura centralizada, voltada no gestor, no líder, no chefe. Hoje, na nova economia, fluida, descentralizada, horizontalizada, essa é a maneira como que a nova economia hoje vê a estrutura organizacional. A velha economia era baseada na venda de produtos físicos, tangíveis, né, os serviços, então você fazia uma troca direta de valores, e hoje baseada em plataformas digitais, uma entrega diferente, né? A tecnologia antes, então, ela tinha uma limitação voltada somente para a produção do produto e serviço, e hoje ela é usada em todas as áreas, desde a parte de relacionamento com o cliente até a parte de produção, planejamento, então ela está em todas as áreas. A concorrência antigamente ela era, na velha economia, limitada, não antigamente, mas se você está inserido na velha economia, né, na venda de produtos físicos, de uma maneira, numa competição mais local, mais regional, enquanto que na nova economia global, virtual, e isso também aumentou a possibilidade de vender, de escalar, mas também a sua concorrência, né? O foco mais voltado para eficiência operacional, enquanto que hoje para inovação, para agilidade, enfim, é dessa maneira que hoje existe o foco. As fontes de receitas eram baseadas principalmente na troca da venda de produtos e serviços, e hoje pela diversificação, por meio de outras formas, né, incluindo assinatura, publicidade, contas premium, formas de recebimento online. Então a fonte de receita hoje ela é muito mais variada. O mercado de trabalho antes ele era mais estável, ela era focado realmente na criação de carreira, enquanto que hoje ele é dinâmico, uma crescente muito maior por habilidades digitais, e o jovem com a sensação do pertencimento, de propósito. Então tudo isso hoje entrou nas questões do mercado de trabalho, né? Os investimentos antes eram feitos em ativos físicos, hoje os investimentos mais em tecnologia e capital humano. Então, não que a estrutura física não seja importante, mas existem empresas sem estrutura física que conseguem se desenvolver na nova economia, enquanto que se não tiver tecnologia e não desenvolver as pessoas, hoje fica praticamente impossível, né? E a escalabilidade antes ela era limitada pela produção, e hoje ele é potencialmente ilimitada, graças à possibilidade de escalabilidade. Então, primeira parte nós falamos aí, né? Outro assunto muito que foi em voga na questão de todo o evento, durante todo o X-Business, nesse final de semana, é o Customer Centric. O que é isso? É você colocar o cliente no centro do seu negócio. Na velha economia, era voltado para o produto, para a prestação do serviço em si, para a qualidade do produto. Enquanto que hoje, na nova economia, nessa visão Customer Centric, o cliente está no centro
das atividades de qualquer empresa. A empresa que quiser crescer hoje nessa nova economia, e foi um assunto que foi tratado durante todo o final de semana, então a empresa precisa estar voltada para a satisfação do cliente em todas as áreas. E surpreender o cliente ainda por cima. Então, de que maneira a gente pode, mesmo aquele cliente do dia a dia, aquela pessoa que eu me relaciono todas as vezes, o que eu posso fazer de diferente hoje para tentar fazer com que essa pessoa tenha uma visão de que ele está no centro do negócio. Então, essa palavra customer centric, você ter o teu negócio centralizado no seu cliente. É aquilo que se vê hoje na nova economia, e por meio dessa nova economia é que a gente vê que as empresas estão crescendo. E nessa questão de você centralizar no seu cliente, aí vem uma tríade de sustentação, né? E o principal deles é o seguinte: a gente já deve ter ouvido falar no tempo de faculdade, que é muito mais antigo, assim, né? O nosso público-alvo. Você deve saber quem que é o público-alvo do teu negócio. Meu público-alvo é homens e mulheres de 30 a 40 anos, de classe média. Essa era a visão que a gente tinha quando nós fizemos lá a faculdade, quando fizemos pós-graduação. E hoje, nessa visão do cliente centralizado, você busca na relação 1 a 1, desenvolver quem é realmente a pessoa com que eu vou me relacionar. Quem é a pessoa? E aí entra esse termo de persona, de você criar uma persona e você entender quais são não só as suas qualificações, a sua condição de vida, a sua capacitação, mas o que as pessoas gostam de fazer, né? Quais são os seus hábitos, quais são os seus hobbies? Essa pessoa, ela é casada, ela é solteira, ela é pai de família, o que ela faz no final de semana? E por quê? Porque quando a gente fala numa relação de negócios relacionado ao cliente, e a gente vai oferecer um produto, um serviço, que hoje as informações estão aí muito pulverizadas, a pessoa consegue pesquisar sobre o nosso negócio em qualquer lugar, é preciso que a gente se diferencie dessa pessoa. Então, que a gente gere uma relação 1 a 1. Quando a gente fala de gerar uma relação 1 a 1, não importa se eu estou falando do cliente que chega na minha loja. Mas como é que eu vou saber o cliente que chega na minha loja se ele é casado, se ele é solteiro, se eu não tenho esse tipo de relacionamento com ele? Você vai pegar e fazer um estudo médio. Assim, as pessoas que costumam usar essa minha roupa, ela usa essa roupa para quê? Né? Para esporte, para lazer, com os amigos, em quais horários? Então você começa a fazer o desenvolvimento dessa persona para que você possa se relacionar cada vez melhor. E isso serve também para as empresas. Muitas vezes, por exemplo, hoje mesmo eu tenho que passar uma proposta para uma empresa para prestação de serviços na área de treinamentos. E o que eu estou fazendo? Antes de fazer a proposta, eu estou desenvolvendo quem é a persona do RH da empresa que vai receber essa minha proposta. Por quê? Porque a linguagem, toda a forma de comunicação dessa minha proposta, ela tem que ser baseada naquilo que interessa para aquela pessoa. Por mais que a gente faça negócios empresas com empresas, o B2B, o antigo B2B, não existe isso. A gente sempre se relaciona com pessoas e esse é o nosso cliente. Então, seria interessante a gente desenvolver para cada um dos clientes que eu quero desenvolver, que eu quero melhorar, qual é a pessoa, qual é a forma como é essa pessoa, como é que eu posso me relacionar melhor com essa pessoa. E aí, tentar entender também, principalmente do ponto de vista de negócio, qual é o meu nicho de negócio, eu atuo em qual área? Área da saúde, área da comunicação, mas aí, qual que é o subnicho? Dentro da área da saúde, eu falo sobre alimentação. Dentro da área de negócios, eu falo sobre gerar lucro, rentabilidade. Então, qual que é o nosso real nicho de negócio? Qual que é o nosso subnicho? E quem são os nossos reais concorrentes? Eu nunca me esqueço quando eu fiz pós-graduação, e eu tive uma aula, de um módulo todo que era com o gestor do HSBC na época, para você ver que eu sou um pouquinho mais antigo, né? E quando foi se falar de seguro, né? Então falou-se o seguinte: quando a gente fala em seguro de carro, qual que é o principal concorrente das seguradoras de veículo? Deixa eu molhar minha garganta aqui com o meu cafezinho.
Se eu chegar para você e perguntar assim, qual que é o principal concorrente das seguradoras de veículos? Aí você começa a pensar assim, poxa, a seguradora ela concorre uma com a outra, né? Uma seguradora concorre com a outra. Então, mas quem que concorre com a seguradora? Quem é o real concorrente? E aí eu fiquei surpreendido com isso. Olha que eu fiz pós-graduação, já tenho lá seus mais de 15 anos, né? E o principal concorrente das seguradoras é a fé. Olha só que interessante. Assim, eu não tenho concorrente no meu nicho de mercado. Tem sim. Não, eu vendo um negócio que ninguém mais vende, mas você tem um concorrente sim. Qual que é o teu real concorrente? Quando a pessoa compra um carro, qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem aqui em Curitiba, né? Normalmente. Bom, primeiro a pessoa compra e coloca uma fitinha vermelha lá no para-brisa do carro, como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas isso é uma fé, é uma crença. A pessoa, aquilo ali vai, né? Aí ela sai dali, passa lá nas Mercedes e vai lá para os capuchinhos benzer o carro, né? Então perceba, muitas pessoas deixam de fazer o seguro assim, não, eu creio que nada vai acontecer. Então a gente tem reais concorrentes. E qual que é o teu real concorrente? Será que o teu real concorrente é XY? Então eu vendo água mineral, então meu principal concorrente é o que? A água da torneira, sei lá, não sei, tem que pensar e imaginar. E quando a gente fala em termos de negócios, e aí eu já vou entrar agora na palestra do João Kepler, que para mim foi uma das melhores. Teve duas grandes palestras, na verdade palestra mesmo, João Kepler, e a outra, sem dúvida, não foi uma palestra, foi uma aula, né? Aquilo que ele deu. Mas não vou ter tempo de falar sobre a palestra do Paulo Guedes hoje, vai ficar para a próxima quartas live. Então, se você quer saber tudo que o Paulo Guedes falou sobre economia, sobre finanças, sobre perspectivas, semana que vem, 6h58, porque eu já estou chegando a meia hora de live, e eu estou só no segundo palestrante, eu tinha muita coisa para falar aqui para vocês. Mas do João Kepler, que ele é o grande investidor anjo do Brasil, né, um dos maiores investidores anjo do Brasil, ganhou o Top Voicer do LinkedIn. Por que as empresas crescem pouco ou não crescem? E aí ele falou essa expressão em inglês que eu achei muito interessante, né? Fear of missing out. Em inglês significa o medo da perda. As pessoas têm medo de mudar a sua rota, de fazer algo diferente, porque elas têm medo do que vai acontecer se aquilo der errado. Só que para que a gente perca esse medo, existem 3 coisas que a gente pode fazer para perder esse medo e minimizar os riscos de coisas ruins acontecerem nesse caminho, né? Então, ele fez um comparativo do empreendedor, e todos nós somos empreendedores, nós empreendemos dentro das nossas empresas, nas nossas áreas, no nosso comércio, mas também a gente empreende quando a gente cria um produto novo, né, uma forma de comunicação. Então, a primeira coisa é a manutenção do veículo. Antes de você sair viajar, você vai fazer uma revisão do seu carro, não vai? Vai olhar pneu, você vai olhar ali se está tudo certo, alinhamento, etc. E isso precisa ser feito por nós empreendedores, por nós que estamos no dia a dia do mercado de trabalho. Quando a gente vai participar de um processo de licitação, quando a gente for fazer uma venda, etc., nós temos que, primeiramente, se preparar. Conhecendo a pessoa, já falei sobre persona, falei sobre mercados, mas nós estarmos em constante aprendizado, lendo livros, participando de palestras, treinamentos, investindo na gente. Isso faz parte da manutenção do nosso veículo. E também não só dessa manutenção, mas também na manutenção física, o cuidado com a saúde, o cuidado com o nosso corpo. O segundo, combustível. E aí vem a questão da motivação, né? As pessoas perguntam, se você é palestrante motivacional, não existe palestrante motivacional, sinceramente. Existe aquelas pessoas que te levam a um estado de consciência sobre algo que você já tem uma motivação interna, né? Se eu te perguntar assim, qual que é a tua motivação interna? As pessoas falam assim, pagar os boletos tudo. Essa é a minha motivação. Não, mas na verdade, assim, nós temos um combustível. Por que a gente acorda pela manhã? Porque nós temos família, nós temos filhos, nós temos sonhos, projetos. Então, é preciso que a gente tenha, que nós tenhamos a nossa mente, a nossa visão da onde realmente nós queremos chegar. Isso vai, mesmo naqueles momentos de dificuldade, então, assim, né, quem trabalha com vendas
e eu sou um vendedor nato, todo dia estou vendendo coisas, meus cursos, meus treinamentos, minhas palestras, quantas vezes a gente recebe não por dia? Se toda vez que a gente receber não, aquilo for queimando o nosso combustível, vai chegar uma hora que vai chegar assim, quer saber de uma coisa? Não vou nem ligar para fulano. Beltrano, puxa, não vou nem mandar essa proposta. Nem adianta. Ele já tem um preço melhor. Por quê? Porque quando a gente chega nesse nível, é porque a gente percebe que o nosso combustível está acabando. Então, a gente sempre trazer à mente aquilo que nos motiva. Então, esse tem que ser o nosso combustível diário. E se a gente fizer uma analogia final com relação a um carro, como é que a gente pode perder o medo de perder? É saber olhar os sinais, saber olhar para onde, o que o mundo está dizendo, o que o mercado está falando e o que o nosso cliente está falando. Nós, enquanto vendedores, empreendedores, pessoas que estão aí no dia a dia, a gente precisa entender, ler o que as pessoas estão nos dizendo. Pequenos sinais, pequenos motivos. Então, olha só, muitas vezes você perde uma venda. Se eu chegar aqui quando eu dou treinamento de vendas, né, a gente pergunta para as pessoas assim, pessoal, quanto é que você vendeu esse mês? Pô, todo mundo tem na ponta da língua. Vendi tantas toneladas, ou eu tirei tantos pedidos, ou eu bati a meta em X%, o faturamento foi tanto. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, e quanto que você não vendeu esse mês? E aí, dificilmente os vendedores sabem responder essa pergunta. Quantas propostas você enviou, quantos clientes você falou e você não vendeu? Quantas não vendas você fez? Porque controlar a venda é uma obrigação do vendedor. Agora, e controlar não venda? Porque a maneira de a gente olhar os sinais, da gente perceber se a gente está indo para o caminho certo ou não certo, é sabendo o que a gente não vendeu, para quem a gente não conseguiu vender e o porquê. Então, vou fazer um desafio para você que trabalha com vendas. Aliás, todos nós vendemos alguma coisa em algum momento do dia, né? Todos nós somos vendedores, alguns são bons, outros ruins. Mas eu vou fazer, então, um desafio, dar uma dica para você que trabalha com vendas. Faz o seguinte, perdeu uma venda, perdeu uma licitação, não conseguiu comprar o cliente, você faz um pós-venda. Mas como que eu vou fazer um pós-venda se eu não fechei esse cliente comigo? Fala assim, olha, fulano, aqui, né, já vi que não, né, você recebeu uma negativa, ou o cliente às vezes demorou muito para falar, ou não fechou, fala assim, olha, eu já entendi que você fechou com outra pessoa, eu entendo, tal. Eu gostaria de saber o seguinte, se da próxima vez, o que eu posso fazer diferente para que você possa levar em consideração o meu produto, o meu serviço? Então, assim, a gente saber ler os sinais significa também a gente saber fazer as perguntas certas, a gente conversar com as pessoas, fazer esse relacionamento. É muito fácil a gente fazer um pós-venda quando a gente realmente efetivou uma venda, mas fazer um pós-venda quando a gente fez uma não venda. Então, esse é o ponto principal, é o ponto de crescimento. Então, o medo de perder, esse fear of missing out que o John Kepler falou, ele está muito relacionado porque muitas vezes a gente trabalha sem informações. Quando a gente tem as informações corretas, da próxima vez fala assim, olha, o medo de perder essa venda ou o medo de perder esse negócio, eu já não vou ter mais. Porque a gente só teme aquilo que a gente desconhece. Quando a gente conhece algo, a gente passa a ter o conhecimento sobre algo, a gente perde o medo sobre aquilo, né? Quem tem filho pequeno, ou a gente, que todos nós somos crianças, né, tinha medo do escuro. Por que a gente tem medo do escuro? Porque a gente tem medo do desconhecido, a gente não sabe o que tem ali, né? Eu lembro que eu falava para minhas filhas, olha só, a mesma coisa que tem no claro tem no escuro. Então, quando você passa a conhecer, você passa a visitar o quarto, ver as coisas que tem, olha embaixo da cama e vê que não tem um monstro embaixo da cama, você perde o medo daquilo. E a mesma coisa no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente teme crescer e evoluir porque a gente não sabe, não tem o desconhecido, a gente não sabe o que vai enfrentar. Então, quando a gente perde uma venda, quando a gente deixa de conquistar um cliente, a gente precisa entender o motivo disso, né? E, já chegando aqui, vamos passar por uma última parte da palestra do John Kepler. As outras palestras vai ficar para a semana que vem, para a quarta live de 6h58, na quarta-feira que vem. Ele falou sobre os blocos do consciente. O que são os blocos do consciente? O medo de perder, ele está diretamente relacionado
com o desconhecido, aquilo que eu acabei de falar. Agora, o que a gente pode fazer para passar a conhecer algo e a partir de então perder esse medo, esse fear of missing out? Primeira coisa, a gente passa por níveis de conhecimento. A primeira questão é a gente ter dados, a gente ter informações, saber índices, saber percentuais, volume de vendas, etc. Enfim, aquilo que a tua empresa trabalha, aquilo que o teu negócio trabalha, você precisa de dados. Só que dados, ele é diferente, ele é um dos blocos do consciente. A partir do momento que você tem dados, você vai precisar começar a conectar esses dados e saber qual é a informação que esses dados estão passando. Então, assim, eu tenho o número 5 e tenho o número 7. São dados, concorda comigo? São dois números de maneiras distintas. 5 e 7, se a gente conectar os dois, 5 e 7 significa um crescimento. Então, a informação desses dados, ele representa uma informação. Então, esse dado, ele gerou uma informação. De 5, nós passamos para 7. Aí nós temos um outro dado, 6. Opa, tivemos uma queda. Então, trabalhar com dados é uma coisa, trabalhar com informação é conectar esses dados um no outro. Agora, trabalhar só com a informação é uma segunda etapa desses blocos de conhecimento. A terceira etapa desse bloco de conhecimento, de consciente, é o conhecimento. É você entender, é você saber os motivos que levaram de 5 para 7 e de 7 para 6. Então, você começa a entender, você começa a interpretar esses dados e você começa a ter o conhecimento entre esses dados. A partir do momento que você tem esse conhecimento do porquê que as pessoas estão comprando, aí você passa para um quarto nível desse bloco do consciente, que é o entendimento da visão do cliente. Eu comprei porque estava barato, certo? Agora, você passa a entender para o cliente, do ponto de vista dele, o que é caro, o que é barato, o quanto ele estaria disposto a pagar mais ou a menos. E aí, nós passamos para um quinto bloco do consciente, que é o bloco da sabedoria, que é quando você começa a unir as informações do entendimento dos clientes. Você começa a entender, saber não só daquele cliente, mas do teu público como um todo, a forma que isso pode ser aplicado. E é interessante, né, porque todo dia eu leio um provérbio, né, e o provérbio ele fala sobre sabedoria. Então, a sabedoria, ela tem que ser o nosso conselheiro diário, né? Não adianta a gente só ter as informações, não adianta só a gente ter os dados, se a gente realmente não passar a realmente refletir sobre aquilo. Uma vez que nós passamos pelos dados, informação, conhecimento, entendimento, e tivemos a sabedoria de como agir, a partir de então a gente vai começar a gerar um impacto. O impacto, o que é? É o crescimento. Então, o medo de missing out, o medo de perda, é porque a gente não sabe trabalhar com os dados, a gente não tem dados muitas vezes, ou se tem dados, são dados que muitas vezes não são trabalhados, e o que a gente faz com esses dados a partir do momento que a gente recebeu ele aqui. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com os dados, mudar as informações e entender, ter essa sabedoria, então a gente começa a gerar um impacto positivo na nossa empresa. E aí, até a partir daí, eu tenho um treinamento chamado Método Resultados Positivos. Se você precisa mudar os seus resultados de venda, se você precisa mudar os seus resultados de produtividade, se você precisa melhorar os seus resultados pessoais, para tudo a gente pode criar um método para criar um resultado positivo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre como funciona o método de resultado positivo, manda uma mensagem que eu faço questão de conversar com vocês aí. Então, vou finalizar aqui a palestra do João Kepler, e aí as outras demais informações, principalmente a aula do Paulo Guedes, vai ficar para quartas lives da semana que vem, porque realmente não vai dar tempo aí, né? Fechando aqui, então, a gente falou muito sobre essa nova questão da economia, e é interessante a gente pensar o seguinte, que a nova economia ela é feita pelas pessoas, e as pessoas elas provocam, e hoje, cada vez mais, o ser humano ele busca uma mudança social. Aquilo que se fazia na velha economia,
de simplesmente obter o lucro pelo lucro, o dinheiro pelo dinheiro, hoje já não faz muito mais sentido nessa nova economia. Hoje, nessa nova economia, nessa nova visão das pessoas, do público mais jovem, né? De nós para baixo aí, né? Eu tô com 40 e pouquinhos, não vou, né? 40 e pouquinhos, quase 40, vamos arredondar aí, né? Quase 40 para baixo, as pessoas buscam mais no impacto social, nos propósitos, na mudança de um cenário, do que efetivamente no lucratividade. É interessante que nunca, e isso faz parte da palestra do Paulo Guedes, nunca se gerou tanta riqueza no mundo, né? Mas, Everson, existem pessoas pobres, existe ali muito, né, África e tal, mas nunca se gerou tanta riqueza, porque mesmo assim, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. E nós temos, dentre essas 8 bilhões de pessoas no mundo, um percentual relativamente baixo de extrema pobreza, porque hoje o que se busca é muito mais esse impacto social, e por a gente buscar o nosso propósito, buscar a nossa missão de gerar aquela real motivação que eu falei para vocês agora há pouco, a gente acaba gerando rentabilidade, a gente acaba gerando resultado positivo. Então, quanto mais a gente busca o nosso crescimento pessoal, quanto mais a gente busca o crescimento das pessoas que estão ao nosso redor, porque gerar riqueza significa ajudar outras pessoas. Então, quanto mais a gente coloca o nosso propósito de vida, o nosso propósito, nossas reais motivações, mais a gente vai gerar rentabilidade aqui. Antes de encerrar, deixa eu só fazer um agradecimento geral aqui para Cláudia Reis, para Susley Aires, Pacífico Júnior, Vani Pérez, Filó Comunicação, Jéssica Parisi, Ludmile Soares, puxa vida, tem mais gente aqui, Lisete Rodrigues, Suzy Andrade, Flávio, enfim, agora acabou sumindo os nomes aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram nessa nossa quartas live de 6h58 da manhã e fazer o convite. Próxima semana, 6h58, vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da economia que o Paulo Guedes trouxe. Teve mais ainda um final do João Kepler que vai ficar longo para eu falar ainda hoje. Teve Ana Paula Correia falando, teve Danilo Gentili. Putz, deixei de falar sobre o Danilo Gentili. Semana que vem eu falo para vocês, né? Sobre os 4 P's aí na parte. Valeu, obrigado pelo comentário aí, Filó, comunicação. Sobre os 4 P's do marketing, sobre a lei da venda, a lei do caixa, a lei do tempo, muita coisa bacana de conhecimento que eu quero compartilhar com vocês. Então, você que está no nosso YouTube, né, já não esquece de deixar teu like, de compartilhar, deixar assinar o canal, deixar as notificações, e você que está aqui no Instagram também, deixe seu comentário, daqui a pouco eu vou postar, e marca aquela pessoa que precisa ouvir um pouquinho mais nessa nossa palestra. Tá certo, pessoal? Quartas live ficando por aqui, já passamos de 40 minutos. Opa, Dirceu Hermes, valeu, Dirceu. Mas é bom falar o nome da empresa, Filó Comunicação, porque aí as pessoas já vão atrás e já buscam você para gerar conexão aí. Pessoal, 43 minutos de live, estamos chegando ao final dessa nossa quartas live. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes aí. Nos vemos na próxima semana, às 6h58. Fiquem com Deus e tchau. Valeu. Falou, pessoal.